Minha mãe foi diagnosticada a vida inteira como esquizofrênica. Num dado momento, ela entrou num quadro senil, estava muito difícil de cuidar dela e da casa dela, eu internei numa casa de repouso. E foi a partir do Fênix que eu aprendi a lidar com a minha mãe. A trocar a minha dor com os outros, as minhas experiências com os outros. E depois de 2 anos ela saiu da casa de repouso e foi morar comigo. Nós que nunca nos demos, ela foi morar comigo com um bom relacionamento. Olha, isto é uma dívida e uma gratidão eterna porque eu tenho com essa organização. Eu fiz análise a vida inteira, quer dizer, eu sempre fui muito bem tratada, mas a troca de experiência não existe num consultório. O que existe num consultório, o que existe é num grupo de autoajuda. Começa agora mais um Vida Nova, trazendo temas e explicações sobre as dependências e compulsões. Acompanhe agora os destaques desta edição. Conheça a verdade sobre as drogas sintéticas em uma entrevista com o Dr. Murili Battisti. Você tem dormido bem? Veja o que é a sonorexia. Em nosso espaço aberto ao público, dúvidas sobre vampirismo. E em nossas dicas culturais, confira um filme e um livro sobre os adolescentes e o álcool. Alguns têm compulsão por compras, outros por comer ou então por deixar de comer. Mas você sabia que há quem tem compulsão por ficar acordado? Falta de concentração, dores de cabeça, dificuldade de memorização e sonolência diurna são alguns dos indícios causados pelos distúrbios do sono que revelam se você está dormindo bem ou não. O que é dormir bem? É você acordar bem disposto, não ter sonolência no dia seguinte e conseguir desempenhar suas tarefas profissionais, pessoais aí com sucesso. O repouso ideal seria um ambiente aí sem luminosidade, sem ruídos. Mais de 35 milhões de pessoas sofrem de insônia, sendo que 43% sente sonolência excessiva durante o dia. A apneia e o ronco atingem pelo menos 40% da população masculina. Calcula-se ainda que de 1 a 6% das crianças sofra de sonambulismo. Tem dificuldade em dormir, em pegar no sono. Eu acho que um pouco por causa do estresse, né? Mais de 3 anos eu tenho um sono muito leve, não consigo atingir um sono profundo e de recuperação. Enquanto algumas pessoas dariam tudo por uma boa noite de sono, outras simplesmente se recusam a dormir. Esse distúrbio é chamado pela ciência de sonorexia. Às vezes, por necessidades pessoais, profissionais, o indivíduo começa a dormir pouco, né? Começa a ter um sono insuficiente, porque ele tem muitas atividades, né? Em geral, tem muito a ver com isso. Estresse, aí ele acaba desenvolvendo uma insônia, ele acaba indo dormir muito tarde, aí ele tem muitas tarefas, ele acaba fazendo essas tarefas à noite e vai chegando a um ponto que ele praticamente não dorme. É como se fosse uma insônia grave. Para manter-se acordado, o sonoréxico recorre a diversas substâncias: café, energéticos, refrigerantes de cola e compostos sintéticos, como as anfetaminas, que estimulam o sistema nervoso central e causam reações semelhantes às provocadas pela cocaína, levando a pessoa a ficar acordada por até 50 horas seguidas. Evitar de tomar bebidas cafeinadas, que justamente Coca-Cola, café, chamate, após as 5, 6 horas da tarde. E o álcool também, as pessoas não falam muito, as pessoas acham que tomar álcool induz o sono. Não é bem assim. O álcool ele costuma atrapalhar o sono também, ele diminui o sono REM, então ele tem efeitos ruins para o sono. Quais os principais benefícios de uma boa noite de sono? É se sentir bem no dia seguinte, poder desempenhar suas funções, ter uma boa memória, estar de bom humor, né? Eu acho que isso que é o mais importante.
Pois bem, a sonorexia, então, é um distúrbio psicológico. É diferente da insônia. Quem tem insônia quer dormir, mas não consegue dormir. A sonorexia é a pessoa que acredita que, enquanto dorme, está perdendo tempo. Em razão das necessidades da vida moderna, ela vai para a internet ou excesso de compromissos, ela simplesmente se nega a dormir. E isso realmente traz um grande prejuízo para a saúde da pessoa. A doutrina espírita nos ensina que enquanto nós dormimos, existe a emancipação da alma, ou seja, o espírito ele se desprende do corpo físico, que é a matéria, e vai ter atividades no mundo espiritual. Porque quem precisa de repousar, quem precisa descansar é o corpo físico. O espírito ele vai para o mundo espiritual, onde ele trabalha, ele estuda, ele convive com outras pessoas. Então, logicamente, durante o sono, enquanto espíritos, não há tempo perdido. O espírito estará sempre produzindo, sempre aprendendo. O que é necessário é que no momento em que nós vamos dormir, que a gente se prepare com uma oração, pedindo aos nossos mentores, aos espíritos superiores, que nos orientem durante o momento da emancipação do espírito, para que nós possamos ir para caminhos que possam nos auxiliar, gastar o nosso tempo com aprendizado, com trabalho, com a busca do conhecimento para o nosso crescimento moral e espiritual. Portanto, aquele que acha que está perdendo tempo quando está dormindo, que é a maior parte das pessoas que têm esta doença que discutimos agora, a sonorexia, pode acreditar, você não está perdendo tempo. Pelo contrário, você estará aprendendo muito mais lá no mundo espiritual. O Grupo Umada do Rio de Janeiro convida as mulheres que amam demais da região para participarem de seus encontros. Eles acontecem na Avenida Ataulfo de Paiva, número 527, às terças-feiras, às 19h30. Lembre-se que o Clube Amigos da Boa Nova é quem ajuda a manter a TV Mundo Maior no ar, divulgando o espiritismo e informações úteis, como estas do programa Vida Nova. Seja um colaborador do clube. Ligue para 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. E você sabe o que são as drogas sintéticas? O Dr. Murili Battisti, do Sebrid, conversa com João Lourenço, que estreia no nosso quadro de entrevistas aqui no Vida Nova. Estamos aqui no programa Vida Nova, entrevistando o Dr. Murilo, lá do Sebrid, que veio até nós, ao nosso convite, falar sobre as drogas sintéticas. Que a gente gostaria que você falasse para a gente como é que elas surgiram, qual é a diferença dela com as outras drogas, tipo maconha, cocaína, e quais são os danos que elas podem causar. As drogas sintéticas são drogas sintetizadas em laboratório, diferentemente da maconha ou do álcool, que são drogas que a maconha, ópio, outras que são drogas que vêm da natureza. Ou seja, a droga sintética é sintetizada em laboratório, ela visa eminentemente um uso recreativo, de abuso, uma droga ilícita, e elas apresentam uma série de efeitos, com destaque para drogas como o êxtase, que tem entre seus efeitos uma sensação de bem-estar muito intensa, até drogas como o GHB, que provocam um relaxamento, e drogas como a ketamina, que provocam uma alteração dos sentidos e experiências místicas, ou seja, é uma categoria de drogas com um nome muito específico, que junta dentro de si drogas com efeitos muito diversos. O que elas têm em comum é a origem, ou seja, são feitas em laboratório, visando um uso ilícito, um uso de abuso. Quer dizer, não é quando a gente fala que elas são feitas em laboratório, quer dizer que elas não existem na natureza. Exato. Elas são fabricadas, inventadas. A sua fórmula não é retirada de uma planta. Perfeito. Ela é retirada, ela é realmente construída. A sua fórmula é construída dentro do laboratório. Perfeito. O precursor pode até vir de uma planta, mas esse precursor, essa substância química, passa por um processo que às vezes é complexo e acaba no final do processo dando origem à droga. Ok. E elas têm assim um público-alvo, vamos dizer assim, alguém que use em específico? O que a literatura científica tem mostrado no Brasil é que o público-alvo dessas drogas tem sido um público elitizado, ou seja, classe média alta, classe média. Jovens adultos, 23, 24, 22 anos. No entanto, tem chamado a atenção, nos últimos anos para cá, um uso que surgiu entre adolescentes.
pessoas inseridas no mercado de trabalho, profissionais liberais ou assalariados. No entanto, são pessoas que têm muito pouca informação sobre a droga. Quer dizer, dá para a gente pensar que houve uma migração das drogas ilícitas, assim, de maconha, cocaína, para as drogas sintéticas por algum motivo social, algum motivo econômico? É interessante a pergunta porque no ano 2000, aproximadamente, o governo americano resolveu fazer um novo plano de combate ao tráfico, chamado Plano Colômbia, no qual ele buscava atacar as plantações de coca da Colômbia fora de suas fronteiras. Ou seja, ele iria dar apoio financeiro militar para a Colômbia para erradicar as plantações de coca. Iria junto aos produtores de coca procurar incentivar o cultivo de outras culturas. O que se notou foi que houve uma redução no consumo de cocaína mundo afora. E na mesma medida que houve a redução no consumo dessas drogas, houve um aumento no consumo de êxtase. Então, sim, houve uma migração de uma droga para outra. Interessante, você trouxe então um fator, vamos dizer assim, que nós lembramos, né, que nós falamos aqui com a Ione, uma colega sua lá da Sebride, né, que é uma questão de comércio. E você mesmo pode nos falar sobre isso, né? Então quer dizer que não é só a produção, né? Existe quem consome, por isso que continua existindo drogas. Perfeito, é um fator geopolítico aqui e se você olhar para o tráfico como um negócio, trata-se de uma enorme empresa, com lucros... Você até usou um termo que nós estávamos conversando em off, né? É um commodity. De você olhar para essas drogas como um commodity mesmo, como um produto. Obviamente é uma droga ilícita com tudo aquilo que há de ruim e de complicações de saúde que uma droga traz, mas muitas vezes você pode até olhar como um produto, no sentido de que ela tem um preço, existe uma demanda e muitas das medidas que combatem isso giram em torno de você retirar a droga do mercado, ou seja, retirar o produto. Entendo. Ok, nós estamos no nosso intervalo no programa Vida Nova e vamos voltar já já para continuar conversando com o Murilo sobre as drogas sintéticas. Você sabia que fumar aumenta as complicações pós-operatórias, especialmente em idosos, obesos e pacientes em tratamentos de doenças cardíacas ou respiratórias? No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Você sabia que os chamados barbitúricos são calmantes e sedativos? Eles provocam alterações na capacidade de raciocínio, concentração e coordenação motora.
O programa Vida Nova está de volta. Estamos aqui entrevistando Dr. Murilo Battisti, falando sobre as drogas sintéticas. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as principais drogas que surgiram aí como drogas sintéticas e o que cada uma faz, e o que pode acontecer com o uso, inclusive como causadores de problemas físicos e psicológicos. As principais drogas sintéticas são êxtase, GHB e metanfetamina. Metanfetamina também tem outros nomes, como ice ou cristal. Ok. O êxtase é uma droga que surgiu tem mais de 95 anos de idade, mais de 90 anos de idade, surgiu na Alemanha, foi fabricada pela Merck, pela empresa farmacêutica, não foi encontrado um uso clínico para droga, vários usos ao longo desses 90 anos de idade surgiram, com destaque de um uso que surgiu no final da década de 80 da droga associada com a cena eletrônica. Esse uso vem até os dias de hoje e tem chamado a atenção das autoridades. Os principais efeitos são a alteração de sentidos, principalmente tato, audição, uma sensação de bem-estar muito intensa e algumas complicações como hipertermia, intoxicação por água, que podem inclusive ser fatais. Mas o que mais chama a atenção nas complicações são desencadeamento de quadros psiquiátricos como síndrome do pânico e depressão em pessoas que já têm uma predisposição a esse problema. Ela toma a droga e a doença que já estaria lá meio que incubada, digamos assim, acaba caminhando com pernas próprias. Neurodegeneração, ou seja, acelera a queima de neurônios e problemas cognitivos, ou seja, piora na memória e na atenção. No caso do GHB, é uma droga que foi sintetizada também na década de 60, também por um laboratório farmacêutico. Buscou-se um uso clínico para ela, não foi encontrado. Utilizou-se de uma maneira clínica a droga durante algum tempo como um anestésico. Esse uso foi proscrito, foi deixado de lado. A droga surgiu anos depois com o uso novamente recreativo, ilícito, associado com a cena eletrônica. Um outro nome do GHB é êxtase líquido, porque entre os seus efeitos ela provoca uma alteração dos sentidos muito sutil, principalmente tato. No entanto, o que mais chama atenção no uso do GHB é a semelhança com a bebida alcoólica, ou seja, o sujeito ingere GHB, que é um líquido, e os efeitos lembram muito a ingestão de álcool, um relaxamento, perda da inibição, e se o sujeito aumentar a dose, pode inclusive culminar num coma. Um dado muito importante, misturando GHB com álcool, não bastasse os efeitos de GHB, misturou com álcool com a outra droga depressora, pode dar um coma e morte. Entendi. E a terceira droga seria um outro uso também do GHB que aparece muito, é um uso da droga como Boa Noite Cinderela, ou seja, uma droga de estupro. Que em quantidades elevadas a droga provoca uma amnésia anterógrada, ou seja, o sujeito não se lembra exatamente do que está acontecendo, fica sugestionável ao comando de uma pessoa externa e por conta disso ela fica vulnerável a situações como estupro ou roubo. Entendi. A terceira droga é a metanfetamina, que é uma droga que tem mais de um século de vida. Ao longo de seus mais de 100 anos, vários usos também foram sugeridos. Ela foi sintetizada por um farmacêutico japonês e vários usos chamaram a atenção. Eu vou selecionar dois. O primeiro deles foi o uso no começo do século passado, 1900 e pouco, por trabalhadores braçais no Japão. Esse uso surgiu, aumentou muita dependência, uma droga muito adictiva. O segundo padrão que chama muita atenção é o uso da droga agora na cena eletrônica também, feito por principalmente gays, buscando efeitos estimulantes e provocando um aumento entre outras coisas, um aumento da libido. É como se fosse uma hipersexualidade, uma vontade muito, muito intensa de praticar sexo. E nos Estados Unidos isso está relacionado com o aumento dos índices de contração por HIV nesse grupo. Ok. Quer dizer, você nos trouxe aqui umas informações a respeito não só do que a droga traz de gostoso, né, mas também daquilo que ela não faz nada bem no seu uso, no seu abuso ou na sua dependência.
Ok. A gente agradece aí o Murilo por estar aqui com a gente falando no nosso programa, o Vida Nova, e vamos encerrando essa entrevista e voltaremos com outras, se o Murilo aceitar, para continuarmos falando sobre drogas sintéticas. Até lá. Hoje já tem aumentado muito o consumo de drogas sintéticas no Brasil, principalmente com relação ao êxtase. São drogas de origem não natural, normalmente fabricadas em laboratório, e a Europa é o grande fabricante dessas drogas. A Holanda, no ano de 2004, que são os dados mais recentes que nós temos, ela fabricou 1/3 da droga sintética consumida no mundo inteiro, só na Holanda. Mas o Brasil, infelizmente, hoje já está começando também a fabricação dessas drogas sintéticas. São drogas normalmente para o consumo de jovens da classe média alta, mas já está começando também a haver uma interferência do tráfico das demais drogas, de cocaína, de maconha, na distribuição dessas drogas sintéticas. Mas com relação a elas, é o que nós sempre temos dito, o combate vai pelo caminho da conscientização daqueles que as usam. Costumam falar, não, isso não é droga, isso é apenas para me curtir melhor, o meu momento de lazer, o meu momento de diversão, mas essa diversão acaba custando muito caro mais tarde para a pessoa. Então, é através da conscientização que nós vamos ajudando os nossos jovens a acreditarem que a droga sintética faz mal, prejudica a saúde, principalmente a longo prazo das pessoas. O jovem, ele busca uma magia na droga, mas uma magia que a droga não tem, para dar esse mundo colorido que ele busca, ou essa condição de super-homem para ele. Seja você mesmo, sendo você mesmo, você tem uma grande capacidade de ser amado por todos. Conheça o livro Aos Pais de Adolescentes Viver Sem Drogas, de Eduardo Kalina e Alina Greenberg. Escrito em uma linguagem direta e simples, o livro faz do discurso científico uma ferramenta para abordar os problemas do cotidiano. Ao mesmo tempo, ele consegue falar com facilidade sobre coisas difíceis e, principalmente, demonstrando como falar sobre elas. Aos Pais de Adolescentes Viver Sem Drogas é uma publicação da editora Rosa dos Tempos. E se você prefere ver ao invés de ler, assista ao filme Diário de um Adolescente, estrelado pelo ator Leonardo DiCaprio na época em que iniciava sua carreira. O filme aborda o cotidiano dos jovens nos subúrbios americanos, mostrando seus dilemas de vida e suas ligações com as drogas. Este filme pode ser facilmente encontrado nas locadoras. No programa Vida Nova, você tem espaço para tirar suas dúvidas. Digite www.tvmundomaior.com.br. Clique no link Fale Conosco e mande para cá todas as suas dúvidas. Quem nos mandou a sua dúvida foi a Edvanlene Gomes, aqui de São Paulo, capital. E ela diz o seguinte: eu assisto a TV Mundo Maior pela internet. Descobri com o cartaz que colocaram no centro, que ela sintoniza pela internet, e fazem uma brincadeira conosco, diz assim, o meu único vício é esse, de assistir a TV na internet, não quero largar. Você está certa, viu, Edvanine? Minha pergunta é disso mesmo. Vejo que lá no centro, que muitas pessoas passam o dia inteiro lá, como se não tivessem família ou outra coisa para fazer. Isso é um vício? É perigoso se dedicar muito ao espiritismo ou outras religiões? O que fazer? Olha, Edvanene, no campo da religião, o fanatismo é um grande problema, mas ele não se caracteriza quando a pessoa dedica o seu tempo a um trabalho em favor do próximo. Isso, na realidade, é a caridade que a doutrina espírita nos ensina, que sem ela não há possibilidade de salvação. Normalmente o fanático é aquele que usa a religião para fazer proselitismo, quer impor a ideia da sua religião a todo mundo que com ela convive. A sua religião é melhor, é a única que sabe da verdade, só ela que vai proporcionar a salvação, e em todos os momentos, em todos os lugares em que ela convive, ela está falando das coisas da sua religião, querendo impor aos outros. Isso realmente é o verdadeiro fanático. Agora, o trabalho em prol de uma religião, que normalmente na casa espírita se trabalha em prol de uma assistência social, isso é um trabalho de caridade.
Logicamente, cada pessoa vai ter a medida do que ela pode fazer sem que deixe de dar a atenção necessária, dispensar a atenção necessária aos seus familiares, aos afazeres da sua família. Mas está aí na medida de cada um. Desde que ela não esteja prejudicando ninguém, isso não chega a caracterizar um fanatismo. Vamos lembrar que a quem mais for dado, mais será cobrado. Logicamente, algumas pessoas têm que pagar uma conta um pouquinho maior, elas trabalham um pouquinho mais e acertam um pouquinho mais do seu débito, tá bom? Vamos trabalhar, que a vida sempre vai bem assim. Bom, e temos aqui mais um e-mail que é da dona Durvalina Pereira. Dona Durvalina é baiana, lá de Porto Seguro, está querendo assistir logo aqui no programa Vida Nova para correr para a praia, né? Lá em Porto Seguro sabemos que as praias são maravilhosas. Mas ela nos diz assim: quero saber a relação das drogas com o vampirismo dos espíritos inferiores. Muito obrigado. Olha, dona Durvalina, os espíritos inferiores, eles estão presentes, mas nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que cada um é responsável pelos seus próprios atos. Assim, quando inicia no uso das drogas, normalmente a pessoa está sozinha. Ela começa a usar droga por sua própria e única responsabilidade. Logicamente, depois que se torna dependente, depois que começa a usar, ela vai encontrar amigos. Assim como ela vai procurar amigos encarnados que usam drogas, também os desencarnados que a vão acompanhar são espíritos que também têm a mesma dependência, que também gostam de usar drogas. E, logicamente, isso vai lhe trazer problemas quando ela for buscar um tratamento para deixar a dependência química, porque esses espíritos vão tentar influenciar negativamente para que ela continue consumindo drogas e assim eles possam buscar nas emanações fluídicas dela a satisfação também da sua dependência. Mas, na realidade, é o que nós falamos. A dependência química, o tratamento, além do tratamento médico, de todos os profissionais da saúde, é necessário a religiosidade, a busca do tratamento espiritual, justamente por causa desse componente espiritual que existe em toda a dependência. Muito obrigado, senhora, e agora pode ir para a praia. Os neuróticos anônimos da região da Baixada Santista convidam os telespectadores que buscam por ajuda para participarem de suas reuniões. Informações podem ser obtidas através do telefone 13 3221 6245. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Nova. Muito obrigado por estar aqui conosco e nós contamos com você no próximo programa Vida Nova. Até lá! No próximo programa, conheça quem são os meninos em situação de rua e sua relação com as drogas. Veja ainda uma matéria sobre os viciados em trabalhar. Isso e muito mais aqui na sua TV Espírita, a TV Mundo Maior.